mais uma parte de nossa família em Cristo. Nos alegra o coração, irmãos, em poder servir a igreja do Senhor. E tenho por certo que essa noite será uma noite inesquecível neste lugar. Deus te trouxe aqui para uma grande virada de vida, para algo grande que você ainda não viveu até hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele precisa te dar uma resposta. E você sairá hoje aqui debaixo dessa graça e dessa unção do Senhor. Amém, irmãos? Vamos a um texto bíblico que o Senhor colocou em meu coração durante toda essa semana. Eu estive meditando nele, estudando ele. Confesso aos irmãos que procurei um texto que viesse de encontro com um tema a qual foi nos dado, mas o Senhor acendeu esse texto que nós vamos ler neste momento. E nós não vamos fugir daquilo que o Senhor quer nesta noite. Querido, livro Evangelho de Jesus, livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Vamos ao capítulo 14. Deus seja louvado neste lugar. Enquanto os irmãos estão em busca do texto, eu quero uma vez mais externar minha gratidão ao Senhor, a bondade de nos trazer aqui em segurança. Poder servir ao Senhor é um prazer, é uma honra muito grande para mim. Tem um lugar, irmãos, onde eu me sinto bem na presença de Deus, é na casa do Senhor. Tenho certeza que hoje o Senhor irá nos surpreender mais uma vez. Agradecer a Deus também pelo convite feito ao nosso irmão Alex, foi quem nos conectou e fez esse convite. E estamos aqui para glorificar o Senhor junto. E claro, irmãos, desejar que o bondoso Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre o presidente desse ministério, querido pastor Disseu. Acertei? É isso? Cadê ele? Querido pastor, lhe amo. Já lhe amo já. Só no abraço que o Senhor me deu aí no início, senti Deus na sua vida. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Obrigado pela recepção. Também agradecer pelo pastor local, pastor da congregação, pastor Jean, e a missionária Sandra. É o senhor, né? Eu conheci pelos vídeos aí que estão na rede social. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Queridos, eu estou acompanhado pelo nosso cooperador, irmão Antônio. Faz assim, irmão Antônio. O Antônio está nos acompanhando, é uma bênção lá no nosso ministério. Ele veio interceder por nós, orar por nós e representar a nossa família. Eu chamo de tribo, né, irmãos? Eu tenho uma tribo, eu não tenho só uma família, tenho uma tribo. São 3 piá, como chamam aqui no Paraná. É um de 10, completa 10 agora em 20 de julho, e são 2 de 7, uma bênção, irmãos, são gêmeas. Só Jesus na nossa vida. Não puderam vir devido ao transporte, mas Deus vai preparar algo melhor para que Ele possa um dia estar junto conosco aqui adorando, tá bom? Glória ao nome de Jesus. Queridos, para nós ler o texto, bem lembrado do nosso pastor, nós estamos em Marechal Cândido Rondon, nas regiões aqui do Paraná, nessas terras abençoadas, mas somos do Amazonas. Eu sei que você está perguntando, mas o que você veio fazer para cá? Eu vim a trabalho, irmãos, há um ano atrás, agora dia 21, completo um ano nessas terras abençoadas. Eu vim a trabalho, na verdade, a trabalho entre aspas, né? Porque o Senhor já tinha falado conosco que nos levaria a outras terras estranhas, mas não disse que era para o Paraná. E aí aceitamos o convite a trabalho e viemos o ano passado, ficamos 3 meses aqui. E o Senhor confirmou que era aqui que eu deveria estar por um tempo. Retornei ao Amazonas, busquei minha família em outubro e estamos aqui, já vamos fazer um ano para a glória de Deus. Mas eu vou confessar aos irmãos, ô terra boa para morar, irmãos, ô terra abençoada é o Paraná. E estamos aqui em Marechal Cândido Rondon, servindo ao Senhor na Assembleia de Deus, pastoreado pelo nosso querido pastor Antônio Rosa, é quem nos deu a bênção para que a gente possa aqui
ministrar a santa palavra do Senhor. Amém, irmãos? Trago um abraço de toda a igreja ali da Assembleia em Marechal Cândido Rondon. Quem achou o texto, diga: eu achei. Aleluia. Se porventura a minha voz embargar em algum momento, os irmãos continuem com glória, com aleluia, tá bom? Estou sofrendo com uma gripe aí, os irmãos já perceberam? Kiko lá eu dou uma chupada no nariz. E eu estou sofrendo com a gripe, mas nada disso vai impedir de nós adorar o Senhor aqui. 14 de João diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vou repetir o versículo 3 somente para nós gravar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Glória a Jesus. Ainda de pé, por gentileza. Ainda de pé. Me disseram que essa igreja é pentecostal. Não sei, né? Vou descobrir. Mas me disseram que essa igreja é pentecostal e ama a Deus até o tutano. Então vai dar certo o pregador com a igreja. Porque eu também sou pentecostal. Se porventura o irmão, a irmã, vê alguma coisa diferente do que você já viu por aqui, não se espante. Mas também não vou perder o controle, irmãos. Tenho o controle e o domínio do Espírito Santo. Mas nós vamos dar lugar para a glória do nome do Senhor. Diga para esse irmão do lado, para essa irmã do outro, diga: todo tempo de espera exige uma recompensa. Repita para ele gravar isso aí. Todo tempo de espera exige uma recompensa. Agora sente glorificando e adorando ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aos queridos irmãos que nos acompanham aí pela live, pelo Face, fique aí que você também será alcançado pela doce e poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos, o livro de João, juntamente com Mateus, Marcos e Lucas, compõe o Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente esses 4 evangelhos que nós temos a base para o nosso caminhar. Mas o livro de João, ele se diferencia, se destaca por algumas coisas que aprove a João. Está escrito, por exemplo, o livro de João, diferente dos demais 3 evangelhos, é o único evangelho que só tem 7 milagres escritos. João fez por bem, propositalmente, escrever somente 7 milagres nesse livro. Diferentemente de Mateus, de Marcos e de Lucas, que ali relata vários milagres de Jesus Cristo, prodígios e sinais e maravilhas que o Senhor fez, João fez por bem, de propósito, deixar somente 7. Apesar do mesmo escritor deixar escrito no seu livro que, se fosse colocar dentro de um livro a quantidade de milagres que o Senhor fez, não cabia em todos os livros da terra. Mas, como eu disse, propositalmente João fez questão de deixar só 7 registrados no seu livro. Isso me fez entender algo extraordinário. Porque diferente, querido, de Marcos, Mateus e Lucas, João escreveu para um povo diferente, para pessoas diferentes. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. O livro de Marcos, ele foi escrito para os romanos. E o livro de Lucas foi escrito para os gentios. Já o livro de João foi escrito para os cristãos daquele tempo, para aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus, para aqueles que de fato amavam o Senhor de todo o coração. Por isso o livro de João se destaca por isso, irmãos. Porque o livro de João, ele é escrito para crente,
para aqueles que de fato amam o Senhor de todo o coração. Aleluia. Aqueles que de fato, irmãos, não vê barreira ou dificuldade para estar com o Senhor, para ser discípulo do Senhor. E os irmãos sabem muito bem que o Senhor não tinha só discípulos, o Senhor tinha também aqueles que nós chamamos de seguidores. E seguidores para discípulo tem uma grande diferença. O livro de Mateus, de Lucas e de Marcos, ele sim foi escrito para os seguidores, para aquele povo daquela época. Por quê? Porque aqui contém muitos milagres, aqui contém muitos prodígios, sinais e maravilhas de Deus. A mensagem de João no livro a qual ele escreve é uma para a igreja atual. É João dizendo: quem é de fato discípulo do Senhor, quem ama de fato ao Senhor Jesus, não vai precisar de muitos milagres, não vai precisar de muitos sinais, não vai precisar de muitos prodígios. Por quê? Porque o livro de João, querido, contém mais palavras de Jesus do que milagre feito em cima da terra. Se nós folhearmos o livro de João, nós vamos encontrar diversos ensinamentos do Senhor, palavra do Senhor. Tem algumas Bíblias que é marcada de vermelho, as palavras que o Senhor ali se referiu àquele povo. E João é o evangelho que mais se destaca, por Jesus fazer menção da sua palavra nesse livro. Quem gosta, irmãos, de estar atrás de milagre, de prodígio, de revelação, de sinal, de toalha ungida, não é discípulo, é seguidor. Quem gosta, querido, aleluia, de estar atrás de movimento, atrás de coisas que não é do céu, é quem não tem a fé na rocha que é Jesus. Porque quem é discípulo, quem é crente, quem ama Jesus, abasta a palavra, é o suficiente para ser saciado o seu espírito. Então João se destaca por isso, porque é um livro, irmãos, escrito para os discípulos, para os crentes que amam de fato ao Senhor, e adoram um Deus vivo, que adora um Deus verdadeiro, que adora um Deus que está presente aqui nessa noite. E quem sente Ele aqui, dá uma glória para Jesus. Os irmãos são sabedores mais que eu, que o Senhor em toda a Bíblia Sagrada, Ele fez promessas. E de todas as promessas que o Senhor fez, de nenhuma delas deixou se frustrar. De nenhuma delas, irmãos, o Senhor deixou de realizar na vida do povo. E eu quero aqui trazer à memória, à cabeça de alguém que veio para esse culto adorar o Senhor, a promessa que porventura Ele te fez. Não sei em qual foi o ano, não sei qual foi a data, não sei qual foi o dia, mas eu vim aqui debaixo da graça do Espírito Santo dizer para você que se Ele fez essa promessa, a promessa continua de pé, continua valendo, a promessa será realizada na sua vida. Por que não, queridos, falar de Abraão, irmãos, quando recebeu uma promessa, já com a idade avançada, tão avançada que a própria esposa, diz a Bíblia, riu, porque a promessa de Deus não se cabia, não se encaixava com a realidade daquele casal. A Bíblia diz que Sara riu quando o Senhor disse: olha, tu terás um filho, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aquela profecia, aquela promessa de Deus não se encaixava com a realidade daquele casal. Tudo que vem do céu, irmãos, pegue isso aqui por gentileza. Tudo que vem do céu, que vem de Deus, nunca vai se encaixar com a nossa realidade. Nunca vai se encaixar com aquilo que nós estamos vivendo, porque o que vem de cima é grande, é poderoso, é inefável, é inexplicável, e não se encaixa com aquilo que nós vivemos. Sara riu da promessa que Deus fizera para eles. Abraão creu, e a Bíblia vai dizer que na sua velhice, Sara deu à luz ao filho Isaque. Aleluia! Porque Deus, Ele cumpre as promessas que Ele faz. Olha para mim, por gentileza, não perca sua atenção.
Toda promessa, querido, ela requer um tempo. Toda promessa, ela chega com um tempo. Toda promessa, ela está no meio, no centro de um determinado tempo. Nós nunca, irmãos, iremos receber uma promessa caia na nossa coxa. Muito difícil. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas Deus sempre nos fará uma promessa a qual nós esperamos um pouco. Por que, pregador? Porque primeiro Ele vai preparar, capacitar, nos instruir, nos mostrar o caminho, para que quando a promessa chegar em nossas mãos, nós possamos cuidar dela, administrar ela e saber como lidar com ela. Tem muita gente aqui que já era para estar melhor. Aleluia. Tem muita gente aqui que já era para estar melhor espiritualmente. Tem muita gente aqui que já era para estar dando fruto para a glória do Senhor dos céus. Mas não está por quê? Porque quer passar pelo pé na frente do outro. Quer passar na frente do tempo de Deus. Quer correr além do que pode. Eu vim aqui debaixo da graça de Deus te dizer: espera que é melhor, confia que é melhor, porque no tempo de Deus não tem nada melhor que nós estar no tempo de Deus esperando as promessas divinas. O que mais chega para mim são pessoas que perguntam, principalmente dentro das igrejas: por que que o Senhor Ele não faz mais aquilo que fazia outrora, antes? Por que que o Senhor não aviva, não faz milagre, prodígios, não cura mais na igreja, não faz aquilo que Ele fazia alguns anos atrás? E a pergunta é simples, irmãos. Ou melhor, a resposta é simples. É porque nós estamos apressados demais. Nós estamos querendo correr demais. Esse mundo está muito rápido, muito ligeiro, como dizem nossas terras. Esse mundo, ele quer as coisas no estalar de dedo, de um dia para o outro. E Deus não trabalha assim. Deus trabalha com o seu tempo. Apesar que o tempo de Deus, um ano ou um dia é a mesma coisa, mas Deus sempre vai nos colocar no tempo dele, para que a gente possa estar preparado para algo grande que Ele quer nos entregar. A Bíblia diz, querido, eu estou introduzindo para pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia diz que quando o jovem José morre no Egito, levanta-se um faraó que não conhecia, e ali começara uma grande perseguição aos hebreus. Ali começou, querido, uma grande opressão no povo de Deus, durando aquele interim de tempo, 430 anos, servindo ao Egito. Até que Deus resolve então levantar um libertador e arrancar o seu povo da opressão. E Deus então faz uma promessa para esse povo, de colocar esse povo numa terra que manava leite e mel, de colocar esse povo no lugar onde eles teriam paz novamente, onde eles poderiam reinar novamente, onde eles poderiam ter autoridade novamente. A promessa foi feita. Deus levanta então o libertador Moisés juntamente com Arão e diz assim: vai, sai, porque a promessa está de pé. A promessa eu já fiz e eu zelo por minha palavra. Irmãos, diz os estudos que o caminho que levava do Egito até a terra de Canaã, terra prometida, durava somente 11 dias. Esse caminho levava até a terra que o Senhor prometera. Mas Deus, sabendo o que tinha no coração do povo, sabendo o que poderia lhe acontecer lá na frente, os perigos que eles poderiam enfrentar, decidiu levar por um outro caminho. Qual?
caminho do deserto. 40 anos durou a peregrinação desse povo para chegar na terra de Canaã. Foi tanto tempo, irmãos, que muitos daqueles que saíram do Egito não entrou na terra prometida. Somente 2, Josué e Caleb. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele quer conhecer o que tem no nosso coração. Ei, olhe para mim. E para Deus conhecer o que tem no nosso coração, muitas das vezes, meu querido pastor, Ele vai ter necessidade de nos levar para o deserto. Porque o deserto de Deus, irmãos, não é para matar ninguém, não é para fazer ninguém sofrer, não é para fazer ninguém cair, não é para fazer ninguém retroceder, não é para voltar atrás. O deserto de Deus na nossa vida é pedagógico. O deserto de Deus na nossa vida é um ensino. O deserto de Deus na nossa vida é para nós aprender aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida lá na frente. Então segure essa palavra aí. Se você até hoje está rodando no deserto, te prepara que o Senhor vai te arrancar daí. Mas quando você estiver pronto, quando você estiver preparado, capacitado para receber o grande da parte de Deus, quem está entendendo essa palavra, joga a mão para cima e dá um glória bem forte para Ele. Todo tempo de espera, irmãos, exige uma recompensa. Deus introduz o seu povo na terra prometida, Josué e Caleb. E uma nova geração surge. Essa geração, ela está inserida no livro de Juízes. Se você ainda não leu todo esse livro, uma tarefa para casa, leia. E você vai ficar assombrado. Que período horrível deste povo na presença de Deus. Estava tão difícil, irmãos, a situação que Deus teve que levantar juízes, homens e mulheres, para trazer novamente o coração daquele povo para a sua presença. E a Bíblia diz que Deus levantou 14 deles. Deus levantara 14 juízes, para que o povo então se acordasse e voltasse a adorar o Senhor. Vale a pena lembrar os irmãos que todo o cabeçalho desse mesmo livro de Juízes, a qual o Senhor levantara cada um deles, nós vamos ver a expressão bíblica dizendo: e o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. E o Senhor irou-se contra o seu povo. Você vai ver, querido, que em todo o cabeçalho que o Senhor levantara um juízo, existe essa expressão. O caos estava tão alojado que o 11º juiz de Israel na ocasião foi Eli. E Eli, querido, bateu o recorde. Porque Eli, além de não trazer, não conseguir atrair o coração do povo para a presença do eterno Deus, ele passava a mão na cabeça dos seus filhos, que eram os sacerdotes da casa do Senhor. Ele não exortava, não repreendia. E quando o povo trazia a oferta ao altar de Deus, diz a Bíblia que Ofni e Finéias iam lá e metiam a mão, pegavam naquilo que não era deles. Eles se prostituíam com as meninas atrás do templo, pelas escondidas, e Deus tirando, e o Senhor distante daquela nação e daquele povo. Aleluia. Até Deus resolveu acreditar na oração de uma mulher, Ana. Diz a Bíblia que Ana subia, querido, ao templo, a Jerusalém, juntamente com seu esposo Eucana e Penina, a sua rival. Todo ano Ana subia para Jerusalém para orar, para adorar, para levar as suas ofertas e os seus sacrifícios. E quando Ana chegava no templo, Ana tinha uma oração sensacional. E qual era a oração de Ana?
Deus, me dar um filho. Deus, eu preciso de um filho. Deus, eu quero um filho. Ana orava, queridos, dessa maneira, porque a sua rival Penina caçoava dela, ria dela, porque ela não gerava nenhum tipo de filho. E os anos se passaram, e mais ou menos 20 anos, Ana subia a Jerusalém para fazer a mesma oração, presbítero William. Toda vez, querido pastor, que ela subia ao templo para orar, a oração dela sempre era essa: Deus, eu quero um filho, eu preciso de um filho. E eu fico imaginando, irmãos, o Senhor nos céus olhando para a oração desta mulher. E quem sabe Ele dizia para si mesmo: você precisa de um filho? Disse: eu sei, porque já tem um ano que você pede. Só que o que você quer é só teu, é só para ti. E enquanto essa oração for só tua, só para ti, os céus ainda vão estar cerrados. É tanto, queridos, que a oração de Ana durar aproximadamente 20 anos. Diz a Bíblia que uma certa vez ela subiu, fez o mesmo percurso, foi para o mesmo templo, e ali orando, a oração nela chamou a atenção do sacerdote Eli. A Bíblia diz que então Eli olhou para essa mulher e disse: ora, tu já estás bêbada essa hora, tu já estás embriagada essa hora. Por quê? Porque Ana só mexia os lábios. Então Ana respondeu a Eli dizendo: não, a tua serva não está embriagada, a tua serva não bebeu nada forte, a tua serva está amargurada de alma, porque já tem 20 anos que eu subo a Jerusalém, já tem 20 anos que eu venho adorar o Senhor, já tem 20 anos que eu tenho pedido um filho ao nosso Deus, e de nada Ele tem entregado nas minhas mãos. Diz a Bíblia, irmãos, que então o sacerdote Eli respondeu àquela mulher: então faça assim o Senhor conforme a tua petição. Levante a mão para receber o que eu vou pregar. Eu aprendi uma coisa com Ana e quero compartilhar com alguém que tem fé para receber. Todas as vezes que nós vem ao altar do Senhor e a nossa oração é para mim, é para nós mesmos, e não tem nada a qual a gente possa entregar a Jesus, nós vamos morrer orando e nada acontece. Por que, pregador? Porque quando Ana resolveu orar diferente, Deus abriu os céus, abriu a sua madre e fez um grande milagre na vida dele, da vida dela. Qual foi a oração de Ana, pregador? Foi essa: Deus, eu quero um filho, eu preciso de um filho, Deus me dá um filho? Interrogação, é melhor. Ela botou um ponto e disse assim: quando tu me deres, ele diz mamar, eu devolvo novamente na tua casa. Oh glória, oh glória. Porque, querido, toda vez que nós vemos pro altar, nós temos na cabeça que nós vem para entregar, nós vem para devolver, nós vem para depositar, nós vem para adorar. E se nós assim reagir, Deus vai fazer o milagre acontecer na nossa vida. Então, se tem crente que veio entregar a sua adoração, levante a mão para o alto, dê o maior grito de júbilo para toda essa cidade saber que tu está vivo nesse lugar. Alaia serbe caravácia. Ei, por que tem gente, irmãos, que está que nem Ana, 10, 15, 20 anos e nunca muda?